Estamos aqui, Católicos Querem Saber, nosso podcast, nosso bate-papo, todo domingo, às 9 da noite. E aí, Thiago, como é que você tá? Tô bem, é o nosso encontro semanal. Isso aí, você gostou de semana passada? Eu gostei bastante. Gostou? Eu acho que o pessoal gostou também. Sim. Muitos comentários, e aí eu quero te pedir para deixar sempre um comentário, porque o YouTube precisa disso. Então, se você gosta do nosso podcast, na hora que você estiver assistindo, você pode deixar um comentário qualquer. Deixa um boa noite, um bom dia, uma boa tarde, qualquer coisa. Isso ajuda o YouTube a perceber que o podcast é interessante e aí ele mostra para mais pessoas. Então, se você gosta desse podcast, deixa um comentáriozinho qualquer coisa. Bota um boa noite que já vai nos ajudar aí. É isso, Thiago? Muito bom, e aproveite e se inscreva no canal. Se você ainda não é um inscrito, tem um botão embaixo aqui escrito inscreva-se. É só clicar aí que você vai poder ajudar a crescer ainda mais o nosso canal Católicos Querem Saber. Aí você pode colocar ali as notificações, que cada episódio novo você vai ser avisado lá no canal no YouTube. Isso aí, diretamente o YouTube te avisa. E, Thiago, a gente tem que cumprimentar hoje uma pessoa. Hoje não podemos deixar para lá. Quem é verdade. Quem é? Thalia Maria. Thalia Maria, tá aí, Thalia? Eu tô aqui, boa noite. E aí, Thalia, seja bem-vinda ao novo podcast. Tá gostando das imagens, do cenário, gostou de tudo? Tô amando, tá tudo lindo. Muito bem. Aí, tá, Muito Thiago, bom. falou que o podcast tá mais lindo que você. Mas eu concordo. É? Eu concordo. Ah, não é possível! Hoje você sabe que dia que é, né? Domingo, dia dos Pais. É, seu dia, meu dia. Dia dos pais. Eu sou pai, você é pai. Sim. E o que temos para hoje discutir aqui no nosso podcast? Nós vamos falar sobre na minha opinião, o maior exemplo de pai no Novo Testamento, que é José, pai de Jesus. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história deste homem aí que foi corajoso, né, em escutar a voz do anjo e não abandonar Maria e seguir aí o propósito que Deus colocou para a vida dele. Conhecido como o homem do silêncio, a Bíblia não relata nada do que José falou, Isso. somente as não suas... tem uma frase. Exatamente, somente as atitudes. E José também é conhecido como aquele que teve a morte santa. Jesus de um lado e Maria do outro, né? Diz a tradição da igreja. Mas para a gente começar o nosso podcast, eu queria entender quem é José. Porque lá na genealogia de Mateus, vai mostrando, né? Quem gerou quem, até chegar em José e depois Jesus. Isso. Eu quero entender, antes da gente entender essa genealogia, quem é José? Da onde que ele veio? Ele era um judeu, a família dele já era judia, seguia preceito. Conta pra gente quem era José. Bom, a gente tem quase nada sobre José no Novo Testamento. Nos evangelhos, só 2 evangelhos que falam dele, que é Lucas, que só cita o nome dele assim, muito rapidamente, numa genealogia, trata dele é Mateus, né? Mateus é que trata mais dele. Lucas é mais ali na genealogia. E quando fala do anjo que vai anunciar Maria, aí fala que ela estava desposada com um homem chamado José. Mas assim, a ação de José mesmo a gente vê em Mateus. Em Mateus capítulo 1 é que a gente vê bastante sobre José. Agora, o que é que nós temos sobre José mesmo é muito pouco. A gente sabe que ele era judeu, porque ele aparece em algumas cenas cumprindo as tradições judaicas. Por exemplo, quando Jesus tem 8 dias de nascido, ele leva Maria e Jesus ao templo para fazer circuncisão, para fazer toda a purificação, né? Você tem José indo com Jesus e Maria no templo também, quando Jesus tem 12 anos. Então você vê essa disponibilidade religiosa de José. Então, José era certamente um judeu religioso, cumpridor das práticas religiosas. Certamente era um homem com poucas posses, Certo. não tinha dinheiro, porque a gente vê
em Lucas capítulo 2, quando vai se fazer a purificação de Maria e Jesus lá no templo, eles levam como oferta para o templo 2 rolinhas, e isso era oferta do pobre, porque você podia catar em qualquer lugar que tivesse uma rolinha, uma pombinha, e levava para o templo. Então, se eles levaram essa oferta, é porque eles não tinham condição financeira para levar algo melhor, algo maior, conforme previa a legislação de Levítico. Então, um judeu religioso dentro da sua condição de praticar a religião de Israel, com poucas posses. O que nós temos, basicamente, é isso. Agora, vêm as possibilidades. Por exemplo, quantos anos José tinha quando se casou com Maria? O que você acha? Então, o que se fala muito, e até as imagens de São José representa com uma pessoa mais idosa. Ele não tem imagem de José novo. É sempre uma barba muito grande, às vezes até um pouco careca, né? Um pouco calvo. Então, a gente pensando... É porque é complicado também, né? Se a gente for parar para pensar o que era velho 2000 anos atrás, uma pessoa de 30 e poucos anos já era considerada uma pessoa velha, né? 2000 anos atrás. Então, eu acredito que ele deva estar naquela faixa ali, dos 30 anos, uns 35... Quando casou com Maria? Quando casou com Maria, dos então, 30 anos. Aí é que tá. Tem tradições dentro da igreja que contam, por exemplo, que ele tinha 93 anos. Aí é complicado, né? Quando se casou com Maria. Porque aí são tentativas de dizer que, como Maria permaneceu virgem, Certo. então ela se casou com um idoso, não é? Então ela se casou com um idoso, e aí tem tradições que dizem que José já tinha filhos, era viúvo, que esses irmãos de Jesus, que traz no Evangelho, lá Mateus capítulo 13, a partir do versículo 55, que fala dos irmãos de Jesus, aí se diz que eram filhos de José com outra esposa, que aí ele ficou viúvo, casou com Maria, levou os filhos com ele, por isso que Jesus tem irmãos. Então, tem todo tipo de tentativa de explicação aí. Só que, se você for analisar o costume daqueles tempos, não cabe José tão idoso. Por quê? Porque o que era o casamento para a mulher? Era a segurança de vida financeira para ela. Porque ela não tinha trabalho. Não existia mercado de trabalho para a mulher. Então a mulher era o quê? Dona de casa e mãe. Então o casamento era para ela o SUS dela, o INSS dela, o trabalho dela e o sustento dela. Então nenhum pai iria dar a sua filha em casamento, porque a filha era propriedade do pai. E o pai dava ou vendia a filha, dependendo do dote, tinha isso tudo. Nenhum ia entregar a filha a alguém que não tivesse condição de sustentá-la por um bom tempo. Então, casamento, na época de Maria, de meninas jovens, porque a menina ali se casava com 13, 14 anos. Menstruou, já está pronta para o casamento. Então, meninas jovens de 13, 14, 15 anos no máximo, se casar com homens de 90, isso aí era impraticável na cultura, porque a menina teria muito pouco tempo de apoio do seu marido, logo ela ficaria viúva, o que seria uma tragédia para a vida dela. Então, veja, tudo são hipóteses. A hipótese que eu sou mais inclinado é que José se casou com a idade que qualquer homem da época dele se casava, em torno ali dos seus 20 anos. Certo. Maria certamente se casou com a idade que toda menina se casava, 13, 14, 15 anos no máximo, e José ali seus 20. Porque o homem, para casar, ele demorava um pouquinho mais, porque ele tinha que ser independente, ele tinha que ser capaz
de sustentar a família, a mulher e os filhos que viriam. Então ele tinha que ter uma profissão primeiro, ele tinha que demonstrar capacidade para o casamento. Como é que ele demonstrava capacidade para o casamento? Tendo a casa para levar a noiva para morar com ele. Então, como é que era o noivado naquele tempo? O noivado era um contrato, um compromisso entre as duas famílias que levava mais ou menos 1 ano. Já era considerado casado, só não moravam juntos. Então, considerados casados, agora, o marido tem 1 ano para preparar a casa, organizar tudo para receber a sua esposa. Você vê naquela parábola que Jesus conta das 10 virgens, Sim. que o noivo vem chegando pela rua para buscar a noiva, né? Ele percorre a cidade e vai lá buscar. Isso era o casamento. Quando o noivo ia à casa dos pais da noiva buscá-la para levar para a casa dele. Isso era o casamento. Então é exatamente isso que é possível que tenha acontecido com José e Maria. José com seus 20 anos, Maria com seus 15 anos. Perfeito. E sobre o ofício de José ser carpinteiro, até alguns evangélicos dizem que essa profissão era uma profissão que dava dinheiro na época, né? Você ser o produtor de móveis, você produzir os móveis mesmo na época, dava um certo dinheiro. E as pessoas, até uma ala, não é uma ala grande, mas alguns evangélicos dizem que Jesus tinha dinheiro justamente por causa disso, que José, ao longo da vida, construiu o seu patrimônio em cima disso, passou esse ofício para Jesus e Jesus até 30 anos trabalhou com isso antes de começar o ministério. E esse dinheiro acabou ajudando também a bancar os 3 anos que ele teve de ministério. Isso tem um fundo de verdade? Não tem? O que a Igreja Católica, o Evangelho não vai dizer, né? Mas o que a tradição vai dizer se isso tem algum pingo de verdade? Tem até um vídeo, né, do pastor falando que ele tinha uma casa na praia, né? Que Jesus tinha... Quem contou isso para mim foi um aluno nosso lá de Portugal. Uhum. Não foi pastor que disse isso para ele, não. Foi dentro da Igreja Católica. Foi dentro da Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Que Jesus também andava com os ricos. Certo. E que Jesus ia de férias na casa de praia de Lázaro. Uhum. Enfim, Tudo foi bem. coisas que a gente ouve e deixa passar. Uhum. Mas com relação a José ter alguma quantia financeira, alguma possibilidade financeira, não. Eu acabei de dizer que quando ele vai lá no templo fazer a sua oferta, ele leva rolinhas. Isso é sinal de pobreza. Se ele fosse alguém com mais condição, ele levava uma oferta maior. Sim. Isso era o que mandava a lei do Antigo Testamento. A profissão que a gente costuma dizer carpinteiro é mais uma tradução nossa. Porque a palavra que está lá, ela pode ser carpinteiro, mas ela pode ser pedreiro. Entendeu? Uhum. Pode ser construtor. Então, a gente não sabe exatamente a profissão. Tradicionalmente se fala carpinteiro, mas pode ser construtor de casas, por exemplo. Inclusive, na época em que Jesus estava ali com sua idade de 15, 18, 20 anos, tinha uma construção de uma cidade próxima à região onde Jesus morou, cidade de Séforis. E pode ser que até José e Jesus tenham cooperado na construção dessa cidade, que contratou muita mão de obra ali da região. Então, é uma possibilidade que isso tenha ocorrido. Então, tradicionalmente a gente diz que era carpinteiro. Agora, comprovadamente a gente não pode dizer, porque a palavra pode ter outras aplicações de profissão. Interessante. E a gente pensar sobre a decisão de José, desde o início, na verdade, a gente vê que é um homem de coragem,
porque fazer o que ele fez, acredito que não seria para qualquer um. Qual a comprovação que ele teria que Maria não teria traído ele, né? Foi um sonho que ele teve. Só para a gente entender, para o pessoal que está em casa, em compreender, qual foi essa importância de José assumir Maria? O que poderia ter acontecido com Maria se José simplesmente tivesse deixado ela para lá e ela tivesse que ter o filho sozinha? O que teria acontecido com ela? Para a gente, também como católico, entender qual foi importante o sim de José, porque a gente fala muito do sim de Maria, mas esse sim de José também tem uma importância na história da salvação, né? Tem. Veja bem, o que definia a lei do Antigo Testamento com relação a adultério? Apedrejamento. Apedrejamento. Embora a gente não tenha, historicamente falando, comprovações de que alguém morreu apedrejado, a gente não tem, mas estava na lei. Podia ser uma coisa a ser praticada. Então, José, se ele deixasse Maria discretamente, ele poderia levá-la ao apedrejamento. Mas olha que interessante. O texto de Mateus diz assim, que ele, por ser um homem justo, ficou pensativo com relação a isso e decidiu deixar Maria discretamente. E aí é o que eu te falei, poderia levar Maria a um apedrejamento, mas poderia também ele assumir a culpa de ter engravidado Maria e fugir. Certo. Então a gente não pode afirmar bem o que José estava pensando, mas tem essas duas possibilidades. Ou ele saía discretamente como ele estava pensando e dizia, eu não quero esse casamento, porque esse filho não é meu, o que levaria Maria a um apedrejamento, ou ele fugiria da cidade discretamente, levando com ele a responsabilidade e salvando assim a vida de Maria. Por que ele faria isso? Porque talvez ele não se achasse digno da missão, então ele sairia discretamente, assumiria que ele engravidou Maria, mas ele sabendo que não era dele, sabendo que era uma missão divina, e abandonaria a missão, você entende? Uhum. São várias as possibilidades que estavam ali sobre a mesa. E aí José resolve ficar. Ele tem um sonho e ele, a partir desse sonho, resolve assumir Maria e o menino. Só que, aí é que está, José é a grande exceção na Bíblia inteira. Ah, é? Claro. Eu acho que do mundo inteiro. Se Thalia falasse com você, Tiago, ó, Sim. o boto, lá no Amazonas é o boto que engravida as mulheres, né? Sim, O sim. boto. Aí, qual era a sua reação? É difícil, né? Pois é. O que acontece? Se você olhar a Bíblia toda, em Gênesis, lá no paraíso, Adão e Eva, você vai ver que Deus não fala com mulher lá. Você vai ver que Deus se dirige ao homem e dá um mandamento ao homem, não comer o fruto da árvore que está no meio do jardim e tal. Mas o mandamento é dado ao homem. A mulher sabe como, porque o homem passou para a mulher. Então ali Deus não fala com a mulher. Deus só vai falar com a mulher em Gênesis 3 quando a mulher faz o que não era para fazer. Aí Deus fala para puni-la. Mas para orientá-la, Deus não falou com a mulher. Então você vê que é um texto escrito numa época muito patriarcal, muito voltada para a cultura masculina. Deus não fala com a mulher. Tudo bem. Quando você vai avançando na Bíblia, tem um livro de Juízes. No capítulo 13 de Juízes, é narrado o nascimento de Sansão. Aí, o que é dito lá? Que um anjo apareceu à mulher de Manoé.
que é a mulher que vai dar luz a Sansão. Certo. Então, o anjo fala com a mulher que ela vai engravidar. Aí ela conta para o marido dela, o Manoé. Aí o Manoé, mas como é isso? Eu quero falar com esse anjo aí, me mostra esse anjo aí. Aí ela foi, mostrou o anjo para ele. Ele, o marido, é quem finaliza a conversa e faz um sacrifício em honra ao que vai acontecer. Então você vai analisando. Em Gênesis, Deus não fala com a mulher. Em Juízes, o anjo fala com a mulher, mas o homem é quem arremata a conversa. Aí você chega no Evangelho. E aí tudo isso é virado de perna para cima. Por quê? Porque Maria e José, como eu disse, estavam naquele período de noivado que era já um casamento. Só não moravam juntos porque José está trabalhando para construir a casa onde eles vão morar. O anjo aparece a Maria e diz a ela que ela ficará grávida. E não é de José. Porque ela fala, mas como vai ser isso? Não, o Espírito de Deus te cobrirá. José não foi informado, Tiago. Não. José não foi perguntado se ele topava. Não. A missão é de Maria. É a primeira vez na Bíblia que a missão é de uma mulher. O homem é um acompanhante dela. Sim. Enquanto lá em Gênesis, a mulher é tirada do lado do homem, ou seja, ela é para ficar ao lado do homem, no Evangelho o homem é que é, entre aspas, tirado do lado da mulher. É o homem que vai acompanhar a missão que é dela. Então, em José, a gente tem a desconstrução do machismo que o Antigo Testamento vinha trazendo. E a partir dali, José, que é um homem do silêncio, como você disse, só tem atitudes, ele só vai fazendo ações para envolver e cuidar da missão que a mulher dele recebeu. Então a figura de José, ela é muito chamativa por esse aspecto, porque ele traz aquilo que Paulo vai dizer lá na frente: diante de Deus, em Cristo, não existe mais homem nem mulher. Ou seja, em José acaba qualquer sexismo, qualquer briga de homens e mulheres, quem é que assume a graça de Deus. José mostra que os dois são capazes de atender a um chamado de Deus e que os dois são capazes de estar na posição de ajuda, tanto a mulher quanto o homem. Isso é muito interessante. E muito bonito também, né? A gente vê como que Deus ele utilizou de uma mulher para que viesse o Salvador. Poderia ser de qualquer forma, né? Deus é Deus, mas precisou de uma mulher dar um sim e ter um homem para auxiliar. E aí a gente vê como que José trabalhou o tempo inteiro para que Maria tivesse uma gravidez ali minimamente tranquila e depois ter um parto também que pudesse ter uma certa tranquilidade, apesar que não teve tanta tranquilidade assim. Mas o que ele podia fazer, ele não mediu esforços para fazer, né? E isso é muito bonito, a gente vê esse esforço de José e essa dedicação de José por Maria. Então, quando a gente olha, por exemplo, na questão de Jesus, né? Do nascimento de Jesus e as atitudes de José, o que a gente pode entender dessa questão de José levar Maria para uma hospedaria? A gente já teve até um podcast que a gente abordou isso de uma forma mais direta, mas como que a gente pode entender esse papel de eu vou tirar ela aqui de casa e vou levar ela para um outro local? Poxa, não é como hoje que a gente tem carro, que a gente tem tecnologia. A galera fez uma viagem
Ele, Maria, grávida, em cima de um burrinho e meio perdido, né? Porque não tinha um lugar para ficar. A gente olhando historicamente para a época, era favorável para isso acontecer? Qual foi essa coragem de tomar essa decisão de José? O que, que você traz para a gente dessa informação, dessa cena de José levar Maria e Jesus, né, no ventre para essa outra localidade, digamos Então, assim? ele teve que ir, né? Ele tinha que... Porque era um censo. O censo que estava acontecendo Tá, não era um censo como é hoje. O censo hoje bate na sua porta certo. e faz uma entrevista com você. Naquele tempo, o censo se localizava em determinadas cidades e as pessoas que nasceram naquela localidade tinham que ir até lá. Por isso é que José sai com Maria de Belém, de Nazaré, que fica lá no norte de Israel, e desce até o sul, aonde fica Belém. Porque a família de José, a origem de José era Belém. Certo. Então ele vai a Belém por causa do censo. E é no período em que Maria está para dar à luz. Então ali é mais ou menos uma viagem de 140 quilômetros para ele responder ao censo. Eu só fiquei curioso com o que você disse aí, viajando num burrinho. Aonde você viu isso? A gente tem essa imagem, né? A gente tem essa imagem de Maria viajando num burrinho, mas é difícil crer que José tivesse um burrinho. Era um animal caro? É como se você tivesse um fusquinha. Entendi. Entendeu? Nem fusquinha tinha, né? Exatamente. Porque se José era um homem de poucas condições para dar no templo o par de rolinhas, ele não teria dinheiro para ter um carro. É verdade. Não é? Ah, mas não era um carro, era um burrinho. Mas quanto custa? Então, é o que eu estou dizendo, era equivalente a você ter um carrinho. Sim. Então, não podemos dizer que Maria foi com José no burrinho. Pode ser que tenha ido a pé mesmo. Os 140 quilômetros até Belém. Nossa. Entendeu? Aí é que tem um outro problema. O texto que fala que Maria foi para uma hospedaria, aí que tem que ter atenção, a gente fica imaginando o quê? Uma pousadinha, um Airbnb, um hotelzinho, um Ibis. Não. A palavra hospedaria, usada no Evangelho de Lucas, não se refere a uma pensão. Se refere a um local dentro de uma casa, um quarto. Certo. Ou uma sala de uma casa. É diferente, no próprio Evangelho de Lucas tem essas duas diferenças. No capítulo 2, se fala que não tinha lugar para eles na hospedaria. Sim. Correto? Que aí o pessoal pensa numa pensãozinha. Mas lá no capítulo 10, quando Lucas conta a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano deixa o doente numa hospedaria, o assaltado numa hospedaria, a palavra lá do capítulo 10 é outra. A palavra no grego, porque tudo isso é escrito em grego, da hospedaria do capítulo 10 não é a mesma palavra da hospedaria do capítulo 2. No português a tradução está igual, mas no grego são palavras diferentes. Porque lá na hospedaria do bom samaritano é uma pensão, um hotelzinho. A hospedaria de Maria e José, que não tinha vaga para eles, era um quarto de uma casa. Então, o que a gente pode supor? Que José, indo com sua esposa grávida para Belém, lugar da família de origem dele, ele procurou casa de quem? Da família. Da família. Então, José foi para a casa da família dele. Lá na casa da família dele, não tinha lugar na hospedaria, no cômodo reservado a visitas. Certo. Ou no quarto, ou na sala, onde quer que seja. E aí eles foram para onde? Para
o que a gente chama de estábulo, mas cada casa tinha a sua área de animais, onde eles criavam os animais para consumo próprio. E aí que vem a imagem do presépio. Isso, mas é na casa mesmo da família de José. Sim. Aí você fala assim, mas pera lá, como não tinha lugar para eles na casa? Maria estava grávida, gente, quase dando à luz. Tem prioridade. Tem prioridade, não é? Sim. Pois é, e aí? É que quem teve o sonho foi José, né? Mas veja, por que eles não aceitaram dar o lugar para Maria dentro da hospedaria da casa deles? Certamente, essa história de que Maria engravidou de um filho que não era de José, essa história vazou. Sempre vaza. José, com as suas dúvidas, e a gente não sabe pelo Evangelho de Mateus quanto tempo ele teve de dúvida, mas ele teve dúvida. Conversa com um, conversa com outro. Então, essa história pode ter vazado. E a família de José soube. E provavelmente a família de José não era a favor desse relacionamento de José. Então Maria não ganha a prioridade de se hospedar na casa da família, porque a família não aceita esse relacionamento. E aí Maria tem que ir dormir do lado de fora, com os animais, e José, que é onde Jesus nasce. Rejeitado desde o começo. Rejeitado desde o começo. Muito bonito. E fica mais interessante ainda quando a gente entende essa é uma suposição, mas é uma probabilidade. Não, né? é uma probabilidade a partir do momento que você entende os termos gregos que estão no texto. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Você tem que analisar os termos gregos. O que se refere à hospedaria que não tinha vaga? Não é um hotelzinho. Uhum. É o cômodo de uma casa. Uhum. A palavra grega é essa. E aonde eles vão dormir e passar a noite não é um curral, um estábulo fora, numa fazenda, não. Era a parte inferior das casas, aonde moravam os animais. Sim. Isso daí vai para além da homilia de Natal. Isso. No Natal a gente fala mais sobre isso. Antes de fazer uma comparação, que eu quero perguntar se José do Egito tem a ver com a ida de José para o Egito com Jesus, fugindo lá do rei Herodes, eu queria entender sobre o livro também, Estudando nos Passos de Maria, porque uma coisa que me chamou a atenção desde quando eu vi esse livro é a questão da capa de ter Maria ali de mão dadas com José. Nesses Passos de Maria, por exemplo... Tá mostrando aí? Tá. Aqui. Esse livro aqui, Estudando no Passo de Maria. Exato. Essa questão dos Passos de Maria mesmo, né? É difícil a gente desvincular essa imagem de Maria de José, né? E quando eu vi essa capa, eu falei assim, poxa, representa muito bem esses passos de Nossa Senhora, né? De ter José do lado. Trazendo para nosso dia de hoje, né? Quão é importante também essa questão de a gente ter uma família que acaba tendo esses princípios também, né? De um colaborar com o outro e não um querendo ser maior do que o outro. Porque por mais que a gente não tenha palavras de José, as atitudes de José, como eu disse, são atitudes que colaboravam com Maria, assim também como Maria colaborava com a família como um todo. E eu queria entender essa questão mesmo de... Qual é esse papel assim de José e qual é o nosso papel hoje como pais, como maridos, né, em poder edificar a nossa casa também, digamos dessa forma? Então, aí que tá. Tem uma passagem em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, que é um problema, não pelo que está escrito, mas pelo que geralmente é pregado. O que está dito? Que o homem é a cabeça da mulher. Certo. Não é? Uhum. E que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Isso é pregado de uma maneira que a mulher é colocada, muitas vezes, pela pregação religiosa,
como um ente inferior. Como posse. Como posse e inferior ao homem. O homem é a cabeça da esposa. Dependendo da ênfase que se dá nisso, a mulher é colocada como um objeto a ser administrado pelo marido. Esse é o problema, Tiago, de você ler trechos bíblicos sem ter a noção da mensagem completa. Porque para eu ler um texto desse, eu tenho que procurar entender o que o Evangelho me ensina sobre relação de casal. Certo. E no Evangelho não tem essa relação da mulher como uma submissa ao marido, no sentido de que o marido manda, a mulher faz. Qual que é a visão do Evangelho? Aí você viu o que eu acabei de falar. Ali, na história do Evangelho, a cabeça foi a mulher. Ela é que tinha missão. O submisso, entre aspas, era José. Era ele o chamado a cooperar com uma missão que era da mulher. Então eu não posso ler Efésios e dar ênfase ao marido como cabeça da esposa, a esposa como submissa. Eu não posso ler Efésios sem comparar isso com o Evangelho. E aí sim, Tiago, eu fazer uma leitura equilibrada, entendendo que Paulo não pode estar colocando o marido como superior à mulher. Mas aí eu tenho que ler Paulo dando ênfase em quê? No que o Paulo diz na sequência desse mesmo texto. Maridos, amai-vos vossas esposas como Cristo amou a igreja. Porque se os maridos amarem as esposas como Cristo amou a igreja, como é que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Então, o marido, sim, vai ser cabeça da mulher quando ele for capaz de dar a vida por ela. Aí José foi cabeça de Maria quando ele foi capaz de dar a vida pela missão que ela tinha. É verdade. Então, muito cuidado com certas leituras e interpretações que não fazem sempre a comparação com o que é dito no Evangelho. Mesmo cartas de Paulo. As cartas de Paulo só podem ser bem entendidas se comparadas com o que o Evangelho ensina. Muito bom. Ficou claro, Tiago? Ficou claro. Claro como a noite? Como o sol de meio-dia. Muito bem. Tem uma relação entre José do Egito e José ter ido para o Egito com Nossa Senhora e com Jesus quando fugiu lá do rei Herodes, que queria matar as crianças, ou não? Diretamente com José do Egito, não. Na verdade, isso tem uma comparação com a história do Êxodo, em que Moisés retira o povo do Egito e vai para Canaã, vai para a terra prometida. Sim. Que é Israel. E aí José faz o contrário com Jesus. Uhum. José tira Jesus da terra prometida e leva para o Egito, para mostrar o tanto quanto o Evangelho é contraditório com o que se ensinava em Jerusalém naqueles tempos, com o que se ensinava em Israel naqueles tempos. Então você vai ver desde o início do Evangelho um confronto entre Jesus e o Templo de Jerusalém. Esse confronto que vai levar Jesus à morte. Mas você vê isso desde o início, quando José faz o contrário do que o templo ensinava. O que o templo ensinava? Deus nos tirou do Egito e nos deu a terra é santa, a terra é de Israel, é isso, é aquilo, aquilo outro. O que faz José? Perseguido na terra santa, pelo cara que fundou o templo de Jerusalém, reconstruiu o templo de Jerusalém, que era Herodes o Grande, perseguido por ele, José tem que pegar Jesus e fugir da terra sagrada e ir lá para o Egito, onde antes eles eram escravos, só que agora eles estão mais seguros lá. Incrível, né? Então inverteu tudo.
inverte Desde tudo. o começo. Desde o começo. É. Que legal, que legal. Olha, que pedagogia bacana que o Evangelho nos mostra, né? De realmente ser a ressignificação, na verdade, do Antigo Testamento. Então, José é um grande exemplo para a gente até hoje, né? De perseverança, de humildade, de despojamento. E foi um Isso, homem despojado, né? Ele poderia muito bem ter colocado a vontade dele sobressair sobre tudo, mas na verdade não. Se colocou a É serviço o homem do silêncio e da ação. da ação. Quase toda a cena do evangelho ligada a José está mostrando ele fazendo alguma coisa. Uhum. E José fez conforme o anjo havia dito. E José levantou-se, pegou Maria, sua esposa. E José fez... É sempre assim. É aquele homem da atitude. Do silêncio e da atitude. Mas os homens são mais do silêncio mesmo. As mulheres que falam mais, né? É verdade. Hã? Aí, você aí de casa, me diga, quem fala mais? O homem ou a mulher? Deixa aí nos comentários. Thalia, quem fala mais lá na sua casa? Hã? E eu não sei, não sou eu não, sou. O Thiago fala mais que eu. João fala mais que nós dois juntos. Verdade. Tá certo. Mas a gente fala igual. É a questão do equilíbrio. É, né? As pessoas ficam impressionadas quando perguntam se a gente briga. A gente fala que a gente não briga. Vocês não brigam? Não, brigar igual que o pessoal tem costume Não, mas de tem briga. que brigar, porque depois a reconciliação é que é boa. Então, vamos testar, Thalia? Dá uma briga aí, gente. O pessoal gostou semana passada do foi. Para Além da Homilia. Então, vamos fazer agora o Para Além da Homilia, pegando um detalhe Sim. de uma leitura. Eu sempre tenho que explicar o seguinte para você. A homilia é conversa em família. Homilia não é teologia. Homilia não é estudo bíblico. Tem que ficar claro isso aqui. Homilia é um bate-papo, uma pregação em família que o padre, como pastor, pai da comunidade, fala com os seus filhos, com as suas ovelhas. Agora, aqui o nosso objetivo é leitura técnica do texto. Procurar entender por trás do texto o que tem. Então aqui a nossa fidelidade é ao texto. A homilia, a fidelidade é a mensagem que o padre quer passar à comunidade. Acho que isso está claro. Tá claro. Claríssimo. Tá claro. Inclusive, a gente grava o podcast antes do domingo, tá? O podcast não é ao vivo. Teve pessoas no comentário achando que era ao vivo. Aí eu tava participando lá e coloquei na Não, gente, antes, no né? domingo à noite eu tô em casa assistindo o podcast. Eu também estou assistindo o podcast. E aí, como a gente gravou antes, eu fiz uma celebração da palavra no sábado à noite. E eu fui o MEP, né, o Ministério da Palavra. Aham. Aí, o pessoal que estava nessa celebração da palavra, soube que não era a palavra vaidade, era vapor. Você já explicou. Eu expliquei. Lá eles descobriram que não era vaidade, era vapor. E eu achei muito legal, que é interessante a gente trazer isso para esse quadro, que eu tava lendo os comentários e algumas pessoas falaram, olha, Carlos, você me ajuda muito a preparar a minha reflexão da palavra, também são ministros. Então é bacana a gente ter sempre esse know-how, por mais que a homilia, seja do padre ou do ministro, não é um estudo de teologia, mas a gente ter esses recursos também para poder aplicar é muito legal. Sim. E quer ver um detalhe interessante? Eu abri a Bíblia da tradução portuguesa de Portugal para ler Eclesiastes, que na nossa é vaidade das vaidades, como eu expliquei. Lá é ilusão. Ilusão? Usou a palavra ilusão, que é mais próximo da ideia de vapor, Sim. uma coisa que passa. Verdade. Então lá em Portugal é ilusão das ilusões, tudo é ilusão. Que legal. Legal, né? Legal. Bom, para além da homilia, vamos lá? Segunda leitura hoje da missa, Hebreus 11, de 1 a 2, depois de 8 a 19. Tem também a versão mais breve, capítulo 11, de 1 a 2, depois de 8 a 12. Eu tenho que pegar a versão maior, que vai até o versículo 19. Não sei se foi essa versão que foi lida na missa que você foi hoje, mas é a versão maior. A igreja hoje deu duas versões,
a mais comprida ou a mais curta. Quando o padre está com mais pressa, ele manda ler a mais curta. Quando ele está com mais calma, ele manda ler a mais comprida. Então eu vou pegar aqui a mais comprida, tá? Porque eu quero comentar mesmo o último versículo, o versículo 19. Então eu vou ler a segunda leitura de hoje. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Só uma paradinha. Está falando sobre a fé e está pegando personagens do Antigo Testamento para ilustrar essa fé. Está falando de Abraão, está falando de Sara. Vamos ver o que ele continua dizendo. Certo. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros imigrantes nesta terra. Ou seja, eles não viram a realização da promessa deles, que é Jesus Cristo, que é o que eles querem dizer, mas saudaram de longe. Os que falam assim demonstraram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Está falando que a terra que eles receberam não é bem aquela herança. A grande herança é o céu. É a pátria celeste. É o Israel de Deus, como diz Paulo. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha deles, ao ser chamado de seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia dito: é em Isaque que uma descendência levará o seu nome. Agora o versículo 19, que é o único que eu quero detalhar. Ele, Abraão, estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos pegar esse último versículo, vou ler de novo. Ele, Abraão, estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos. Vamos parar por aqui. Tiago, vamos falar de Abraão? Vamos falar de Abraão. Abraão é o seguinte, gente. Vamos lá. Abraão é um personagem não histórico. É um personagem lendário, simbólico, mitológico. Tá? No nosso curso de Abraão para adultos, que tem dentro da Bíblia Mais, a gente estuda exatamente, detalhadamente Abraão. Tem 10 aulas lá só sobre Abraão, que a gente explica a origem, como é que esse mito foi criado, o que ele queria explicar à época. Em resumo, o que eu posso dizer para você? Que quem desenvolveu a história de Abraão que a gente tem na Bíblia foram os sacerdotes do Templo de Jerusalém. A história de Abraão, ela está
no que o Templo de Jerusalém chamava de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 90% dos textos da Torá são textos dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, escritos 500 anos antes de Cristo. Então, quem desenvolveu essa história de Abraão foram os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Muito bem. A gente está lendo aqui, na segunda leitura de hoje, a carta aos Hebreus. Essa carta foi escrita 40 anos depois da morte de Jesus. E quem escreveu Hebreus está fazendo referência a Abraão, esse personagem que foi desenvolvido pelo Templo de Jerusalém. E o que Hebreus está dizendo? Que, no versículo 19 que eu li, que Abraão sacrificou o seu filho, ia sacrificar o seu filho, sem problema nenhum, porque Abraão já acreditava na ressurreição dos mortos. Então o texto quer dizer o quê? Se Abraão sacrificasse seu filho, ele sabia que Deus o ressuscitaria. É isso que Hebreus está dizendo. Agora, vamos analisar de verdade aqui o detalhe. Abraão é um personagem mitológico, simbólico. Logo, o sacrifício de Isaac também é uma peça simbólica, mitológica. Quem escreveu essa peça, Tiago? Quem escreveu esse texto de Abraão? Os sacerdotes do Templo de Jerusalém. Isso. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém acreditavam em ressurreição? Não. Não. Se você abrir Atos dos Apóstolos, você vai ver que os saduceus, que era o grupo de sacerdotes do Antigo Testamento, do Templo de Jerusalém, né? Eles não acreditavam em ressurreição, em espírito, em anjo. Nada. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém não acreditavam nisso. Então, se os sacerdotes do Templo de Jerusalém não acreditavam nisso, e eles é que desenvolveram a história de Abraão, evidentemente, na história de Abraão não se fala de ressurreição. Inclusive, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não se fala em vida após a morte nesses textos. Não existe esse tema. Para esses textos, a vida é até o último momento seu na terra. Morreu, acabou. Essa era a doutrina do Templo de Jerusalém. Então você não encontra na chamada Lei de Moisés nada falando de vida eterna. Não existe. Porque os sacerdotes não acreditavam nisso. Agora eu te pergunto, Tiago, o Carlos quer saber: se os sacerdotes do Templo de Jerusalém não acreditavam em ressurreição, se o texto do sacrifício de Isaac não fala de ressurreição, nem fala que Abraão acreditava em ressurreição, porque os seus autores não acreditavam, por que é que em Hebreus está dizendo que Abraão estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos? Eu acredito que é também mais uma forma de ressignificar o Antigo Testamento, porque era justamente para mostrar de uma forma enculturada para aqueles que acreditavam ali, para os judeus principalmente, né, que já seguiam a tradição judaica. Olha, Abraão também já acreditava que tinha ressurreição dos mortos. Então, de uma certa forma, para forma de enculturação, vou usar essa palavra, já estava dizendo que Jesus realmente ressuscitou. Então, era uma forma para comprovar que Jesus ressuscitou, utilizando como exemplo que Abraão já acreditava que ressurreição poderia acontecer. Exatamente. Acertei? Presta atenção. 1 milhão. R$1 milhão. Ó, presta atenção. Nós temos o texto de Abraão, que não fala nada disso, e pelo histórico não poderia falar mesmo, e nós temos o texto de Hebreus, que diz que Abraão acreditava em ressurreição. Obviamente que o que Hebreus está fazendo?
está pegando um texto do Antigo Testamento, sem se preocupar com contexto, sem se preocupar com autoria, sem se preocupar com a história que tem por detrás daquele texto, e está dando um outro sentido. Isso se chama fazer uma leitura espiritual do texto. É quando você usa o texto para tirar dele uma mensagem para os seus dias. Então, quando a gente tem um texto como esse de Hebreus, a gente consegue compreender exatamente o que é o sentido literal e o sentido espiritual que o catecismo fala no parágrafo 115. No parágrafo 115 do catecismo é dito que você tem várias maneiras de interpretar a Bíblia, mas tem duas principais: o sentido espiritual e o sentido literal. O sentido espiritual é o que Hebreus está fazendo. Ele pega um texto e tira uma mensagem, não se preocupando com a parte técnica do texto. O sentido literal, segundo o catecismo, é se preocupar com a parte técnica do texto. É entender da história, da formação daquele texto, como é que ele foi escrito, por quem foi escrito, quando foi escrito. Então, aí é que está a diferença, Tiago, entre homilia e teologia. Na teologia, a gente se preocupa com a parte técnica. Na teologia, a gente não faz isso que Hebreus fez. Isso que Hebreus fez é homilia. É pegar um texto e dar uma mensagem em cima. Legal. Entendeu? Então, aqui hoje, na prática, a gente pôde ver a diferença entre uma homilia e o que a gente faz no nosso curso bíblico ou no nosso curso de teologia. Saber essa diferença nos leva a compreender certas coisas. Por exemplo, todos os textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento, todos estão fora do contexto original. Todos os textos citados no Novo Testamento, os autores que citaram, não estão preocupados com o contexto original, o que realmente dizia aquele texto. Todos os textos citados são citados no sentido de homilia, no sentido de tirar uma mensagem. Então é por isso que na igreja tem essas duas formas de ler a Bíblia. Uma forma histórica, que é o que a gente faz na Bíblia Mais, por exemplo, e tem a forma simbólica, espiritual, que é o que Hebreus fez com o texto de Abraão. Ficou claro para você? Ficou claro. E deixar bem claro que a leitura espiritual não é fundamentalista. Não é. É isso que a gente tem que deixar bem claro, que existe uma diferença bem clara entre uma leitura espiritual, que você vai tirar uma mensagem do texto para a sua vida, como Hebreus trouxe, ou você, diferente, na verdade, do que você lê a passagem e fala assim, foi desse jeito que aconteceu. Isso. Fundamentalismo tá escrito assim, foi assim. Ao pé da letra. Isso é a leitura ao pé da letra, que a igreja também não recomenda. Perfeito. Esse foi o Para Além da Homilia. Para Além da Homilia. Deixa aí se gostou, se não gostou. Aqui eu não vou fazer uma homilia. Aqui eu vou pegar sempre uma partezinha do texto e trazer um entendimento técnico sobre ele. Perfeito. Vamos falar do QR Code que está na tela também, que o pessoal fica curioso. Pode falar. O que é esse QR Code que está na tela? Você aí gostou do Para Além da Homilia? Tem uma plataforma muito legal de estudos, Bíblia Mais. E essa plataforma você vai encontrar aí mais de 400 aulas que você vai poder aprofundar o seu conhecimento na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, no QR Code que está aqui, ó. Isso. É só você escanear com o seu celular. Se você estiver assistindo pela televisão, você vai para uma página, lê tudo certinho, você vai tirar suas dúvidas dentro dessa página, ou no primeiro link aqui da descrição desse episódio, é só você descer um pouquinho aí no seu celular, clicar no primeiro link, você também vai para a mesma página que está no QR Code, aí você dá uma lida lá, e quem sabe você pode vir fazer parte desse grupo de alunos que querem aprofundar o seu estudo na Bíblia. E assim como eu, Thalia e tantos outros, né, Carlos, perderam o medo de Deus. Isso aí, isso é fundamental.
Hoje mesmo recebi um áudio de uma senhora falando como que ela morria de medo de Deus, apavorada com a Bíblia, apavorada com Deus que está perseguindo. A impressão que ela tinha é que tudo que ela fazia tinha alguém vigiando o tempo todo assim, pronto para puni-la. É a visão que muitas pessoas, infelizmente, trazem de Deus. E aí a Bíblia mais cura essas neuroses. É verdade, é verdade. E agora a gente tem um quadro novo, porque na semana passada a gente recebeu a especialista e hoje a gente tem um outro quadro, que é o Tá na Fé ou Tá Demais. Isso daí vai ser top. Tá na fé ou tá demais? A gente vai dizer, eu e você vamos dizer e vamos perguntar pro público se isso daí tá na fé ou se tá demais. ou tá demais. Aí você tem que comentar aí, tá na fé ou tá demais. Tá Vamos ali, ver o que é isso. O que eles prepararam? Nós separamos 3 vídeos. 3 vídeos curtos. E a gente vai ver, são vídeos relacionados a alguma igreja aí, pelo mundo afora. E aí a gente vai analisar se isso que foi feito, tá aqui no meio, né? Se isso que foi falado, se foi feito, se tá na fé ou tá demais. Vamos lá, Thalia. Eu acho que o primeiro é muito interessante, que o Carlos é fã do Silvio Santos, né? Você já ouviu falar do carnê da felicidade, né? O baú da felicidade. Que tem o carnê que acabava trazendo a felicidade para as pessoas. Thalia, projeta pra gente aí, pra gente poder ver qual o carnê que é esse daí. Vamos ver o carnê da felicidade. Esse daí é o carnê da infelicidade. Da infelicidade, vamos ver. Vamos lá, solta aí, Thalia. O carnê mais que vencedor, que graças a Deus, meu pai, sou a vencedora que Deus quer e pode. E outra coisa, outro brinde que vem aqui, viu? Olha, a pulseira mais cobiçada do Brasil, a do Salmo. Não, que eu de nada, isso é o quê? A pessoa tem nada que pagar faltando. Nada quebrado, nada fora do lugar. Ô, Glória! Nada faltando, nada quebrado. Nada fora do lugar. Peste essa geladeira, véia. Que tá fazendo dentro dessa casa? A gente tá Olha rindo, nós mas é aqui. triste. É isso que a gente vai comentar. Graças a Deus. Ó. Eita, como eu tô feliz, gente. A gente pediu esse carnê, eu pedi o ano passado, não consegui. E graças a Deus agora a gente conseguiu. Olha, Eu vou pedir o meu, só falta o meu agora. olha, a pulseira. Olha, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, a gente fica rindo, né? Porque é patético. Uhum. Mas você vê a condição daquela menina. Sim. Você vê que é uma pessoa extremamente humilde, Uhum. que está passando por uma dificuldade na vida, certamente, e que precisa de um milagre. Tem determinadas situações, Thiago, na vida da gente, que a gente espera é um milagre. É verdade. E aí vem os vendedores de milagre tomar o seu dinheiro, arrancar o que você tem, em troca de uma promessa de que agora vai ser resolvido aquele problema que você tem. Isso, Tiago, é abusar da vulnerabilidade das pessoas. Grande parte dos religiosos vive de explorar a vulnerabilidade das pessoas. Exatamente. Quanto mais vulnerável estiver alguém, mais vítima de exploração ela está ameaçada de ser. É verdade. Porque é nesse momento que a pessoa está em luto, em perda, em dificuldade, em desemprego, em doença. É na hora da vulnerabilidade que os falsos pastores vêm, te dão toda a atenção possível para tirar de você o que você tem. Então, tá na fé ou tá demais? O que você acha disso aí? Pode anotar aí no nosso comentário. Isso aí. E até para contextualizar, esse vídeo é o Bispo Leonardo, que tá popular aí, tem mais de 50 milhões de seguidores. 50 milhões? Milhões de seguidores. Até eu vou seguir agora. Ele faz lives nesse sentido aí, de trazer cura, libertação e por aí vai. E a geladeira continua daquele jeito. Exatamente. E você percebeu algo que me chamou a atenção. É como se eu, assinando esse carnê,
eu tendo essa pulseira, eu sou diferente dos outros. É a mais cobiçada. Olha, olha o que eu consegui, né? Então... Mas isso é o mecanismo de seita. Uhum. O mecanismo de seita é o quê? É fazer a pessoa se sentir pertencente a um grupo. E aí tem as maiores loucuras. Tem desde proibir que você faça transfusão de sangue no seu filho, porque eu pertenço a esse grupo e essa é minha marca. Até usar uma pulseira ou alguma coisa nesse sentido para dizer que você pertence a um grupo. Isso é todo um trabalho psicológico em que você dá à pessoa a sensação de que ela está amparada, está cuidada, alguém está olhando por ela. Nesse mundo, Tiago, que nós estamos, que as pessoas estão focadas em celular ou focadas nelas mesmas, ter alguém olhando para mim é um privilégio. É verdade. E o que essas seitas fazem é inserir essas pessoas em determinados ambientes que dão a impressão que tem alguém olhando para mim, tem alguém cuidando de mim. Eu tenho essa pulseirinha aqui agora, eu tô protegido. Mas isso tudo é superstição, isso tudo é vulnerabilidade, isso tudo é caso de psicologia, até de psiquiatria, mas que ao invés das pessoas buscarem tratamentos sérios, elas ficam buscando, infelizmente, soluções fáceis, achando que dando dinheiro para pastor, dinheiro para líder religioso, ela vai ter o que ela tem, vai ter o que ela quer. Infelizmente, as pessoas preferem o caminho mais fácil. Exatamente. Tá na fé ou tá demais? Vamos pro próximo então, Thalia? Agora da gripe. O demônio causa gripe? Olha aqui, demônio, você vai pegar o seu resfriado, pus a mão aqui no o dedo assim, e vai sair do meu corpo, vai embora, agora eu mando, eu determino, em nome de Jesus. Vai curar a gripe. Passou, nunca mais. Irmãos, olha, isso foi 2 de dezembro de 84. O ano que vem vai fazer quantos anos aí? Quantos anos? 84... Para 2004 foram 20 anos. Para 2024, mais 20. 40 anos. Que, ó. 40 anos sem gripe, desde que ele falou. Olha lá. Sou o nariz, olha lá. Em tudo que é culto, olha lá. Ó. Mas isso aí é a maneira, como eu estava dizendo antes, de enganar a pessoa que está vulnerável. Quem não quer, Tiago, um poder desse? É verdade. Eu tô com gripe. Em nome de Jesus acabou Sai. a gripe. Ui, que beleza. Quem não quer isso? Agora, por que um cara desse não sai desse templo que ele tá ali todo domingo pedindo dízimo e vai nos hospitais e cura todo mundo que tá lá? Sim, Por que sim. ele não faz isso? Por que ele não vai lá no hospital do câncer, lá no hospital que tem as crianças doentes? Por que ele não vai lá? E lá ele fala em nome de Jesus, tá todo mundo curado. Não, eles só curam dentro do templo deles, na hora que eles marcam, e se você pagar. Porque cura coisa nenhuma. É tudo mentira, é tudo para enganar os outros. É verdade. É verdade. Vamos Isso, pro próximo? isso me aborrece Eu percebi. de verdade. Vamos lá. Mas tá na fé ou tá demais, Tá cara? na fé ou tá demais? Tá de menos, Tá né? de menos. Aqui, os homens de Deus para churrascaria, dentro da Limousine, com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. Honra e a glória do Senhor Jesus. Senhor O que é isso? Eles terminaram um culto e estão numa limusine Estão indo por uma limusine. para ir para a churrascaria? Exatamente. Depois do culto. Exatamente. É. Para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Bom, Aí. se eles estão pagando com o dinheiro deles, a gente não pode fazer nada. Agora, será que é com o dinheiro deles? Não é? Infelizmente, esse tipo de abuso tem na igreja protestante, na igreja católica. Sim. Né? Padres ou bispos que se reúnem para comer uma comida especial enquanto o povo está em outro lugar comendo uma quentinha. Sim. Em reuniões, eu cansei de ver isso, reuniões de pastorais ou diocese que se encontra, o povo come uma quentinha no meio da rua e o clero se reúne num lugar mais reservado para comer algo maior. Isso aí não é privilégio só da igreja protestante, infelizmente. Importante, eu até coloquei esse vídeo pensando exatamente nesse seu posicionamento, e isso acontece muito, porque
não é só porque está no meio protestante que tem esses abusos. Dentro da própria igreja Não, católica também tem acontece, também. né? Então, Só que os padres não ficam filmando e dando a bandeira que esses bobão dão. é verdade. Porque eles mesmos criam a prova contra eles. É verdade. Mas que tem em todo lugar esse abuso, tem, infelizmente. Exatamente. E aí eu quero te perguntar, gostou aí do Tá na Fé ou Tá Demais? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Que se você gostou, a gente continua. A gente vai continuando reagindo aí aos vídeos, que tem um monte aí, né, Carlos? Tem, isso é o que mais tem na internet. Tem um monte. A gente vai continuando reagindo, mas eu quero saber se você gostou ou não gostou. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários. Beleza! É isso, agora vamos para Tem pergunta. mais? Pergunta. Pergunta? Católicos querem saber. Vamos lá, então, as perguntas que vieram do nosso último episódio. Católicos querem saber, que vocês perguntaram, a gente vai trazer aqui agora. O Marcos Antônio perguntou o seguinte: alguns pastores evangélicos dizem que o povo africano é originário de Cã, e por isso que eles sofrem mais. Como responder esse pastor? Como respondeu o pastor? Pastor, vai estudar um pouquinho de história, vai verificar como os cristãos exploraram os africanos. Os cristãos europeus, católicos, exploraram os africanos, tornaram a vida deles miserável. Aí depois você vai dizer que eles são descendentes de Cã e que por isso sofrem mais. Brincadeira, né? Pois é, meu amigo, pois é. A Ângela Maria perguntou o seguinte: quero entender melhor as passagens bíblicas. Pelo pecado, a morte entrou no mundo. Ou a morte é o salário do pecado. É a mesma coisa, ué. Qual é a dúvida dela? Ela quer entender. A morte é o salário do pecado. Por que é o salário do pecado? Porque você recebe a morte por causa do pecado. Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado. As duas frases falam a mesma coisa. Entendi. Né? Mesma coisa. Eu espero que ela tenha entendido também. O Sidney perguntou o seguinte: professor Carlos, me tira uma dúvida. Jacó e seus filhos realmente existiram? As 10 pragas enviadas por Deus para fazer o faraó libertar os hebreus, aconteceu? Não. Essas histórias de Êxodo, de Gênesis, são histórias simbólicas, tá? Você não tem nenhum registro histórico, e nem o texto se propõe a isso, de terem existido esses personagens. Por exemplo, as 10 pragas que você mencionou aí, tem salmo que diz que eram 8. Então, existem várias tradições diferentes a respeito da mesma história, e que essas tradições foram juntadas e costuradas na Bíblia. Então, quando você começa a fazer um curso bíblico de verdade, que você vai analisar a Bíblia não como um texto mágico, mas como um texto escrito numa cultura de 2.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, você começa a identificar tudo isso. Quando você começa a analisar a Bíblia a partir das descobertas da história, da arqueologia, você vai compondo o quadro. É isso que a gente faz no nosso curso, tá bom? Abraço para você. Muito legal. A Maria do Socorro perguntou o seguinte: meu filho e meu marido não vão à missa. O que eu, como mãe, posso fazer? Ir à missa. E continuar sendo boa mãe, boa esposa para eles. Isso é o que você pode fazer. Porque o papel de mãe e de esposa é cuidar bem do marido e do filho. É amá-los, é respeitá-los como eles são. Isso é que você pode fazer. E dar o seu testemunho de quem vai à missa. Então, se você vai à missa, você volte da missa com alegria, cheia de esperança, perdoando, abençoando, tendo misericórdia, sendo uma pessoa que carrega a alegria de Cristo em você. Isso é o que você pode fazer. Aí, de tanto eles perceberem a sua alegria que contagia a todos, eles vão perguntar: mamãe, esposa,
que você faz para ser assim? Cheia de paz, de espírito? Aí você vai dizer, eu vou à missa. Aí eles podem se interessar por ir. Isso é o que você pode fazer, dar o seu testemunho. Muito bom. A Dora Godoy perguntou o seguinte: e se o corpo for cremado, como irá se reconstruir com a alma na ressurreição? E se o corpo for devorado por um animal, um leão? Como é que vai reconstruir? E se o corpo cair no mar e o tubarão comer? Como é que vai reconstruir? E se eu tivesse no avião que bateu lá nas Torres Gêmeas e o corpo acabou lá na explosão? Como é que vai reconstruir? O pessoal fica focado em cremação, acha que a única coisa que destrói o corpo humano é a cremação. A pessoa sepultada 2000 anos atrás também não tem mais corpo, tem mais nada não. Acabou tudo. E como é que isso vai acontecer na ressurreição? É porque a ressurreição é milagre. Quem acredita na ressurreição acredita num milagre. E se você acredita num milagre, nada é impossibilidade para Deus. Então, a cremação não tem nenhum impedimento com relação à ressurreição. Nada. Então, o católico pode cremar o corpo do falecido? Pode. A única observação que a igreja faz com cremação é o seguinte: se for algo contrário à fé. Um exemplo. Eu não acredito em ressurreição. Então eu vou cremar meu corpo para provar que não existe ressurreição. Quer dizer, é uma atitude contrária à fé. Aí é negativo você cremar por isso. Agora, cremar por questão de higiene, cremar por questão qualquer outra, nenhum problema. Sim. E isso não vai ser impedimento para Deus realizar um milagre. Até Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz assim: uma criança nasce e ninguém se espanta. Um morto ressuscita e todos ficam espantados. Agora, o que é mais difícil? Fazer existir um corpo que nunca existiu ou fazer reviver um corpo que já existiu? Fazer existir um corpo que nunca existiu é mais difícil. E, no entanto, ninguém se escandaliza, porque é comum. Então, assim como o nascimento é algo extraordinário, mas se tornou comum, a ressurreição, que para nós ainda é uma coisa muito esquisita, também vai se tornar comum quando nós passarmos por ela e ver a ação de Deus. Sim. E sobre essa questão da cremação, a igreja também tem algumas recomendações para os familiares, né? O que fazer com as cinzas também, né? Isso, aí já foi algo do Papa Francisco, porque a preocupação da igreja é dar ao corpo, que é templo do Espírito Santo, o respeito que ele merece. Então a igreja não recomenda espalhar as cinzas num jardim, jogar no mar. A igreja recomenda botar num baú, num receptáculo e sepultar em respeito àquele corpo. Muito bom. Nossos dois últimos comentários. A Ana está perguntando o seguinte, até achei interessante a pergunta dela. Olha que legal, ela assiste a gente nos Estados Unidos. Muito bem. Quando você, professor, fará um retiro aqui nos Estados Unidos? Estou expectante por esse dia. Ué, gente, é só mandar aí a passagem que eu vou, falar o endereço que eu vou. Agora tá meio difícil Tá. esse negócio de Estados Unidos, mas eu vou aí. Enquanto o Trump deixar, eu tô indo aí, não tem problema. E a Rosilene colocou o seguinte: um dia fiz um comentário que a Arca de Noé era simbólico em uma página católica. E me mandaram eu estudar melhor a Bíblia. Fiquei sem graça. Mas aí você tinha que falar assim, não, estudar a Bíblia eu já estudei, agora eu quero que você estude história. Eu quero que você estude a cultura do crescente fértil. Eu quero que você estude os mitos de dilúvio que foram escritos antes do mito de Noé. Que você estude o mito de Gilgamesh, o mito de Atrahasis, que é da onde tiraram a história de Noé. Então você poderia responder assim, tá bom? Abraço para você. Finalizamos as perguntas e já deixo o convite para você. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários, que eu tô de olho em tudo.
Quem sabe já no próximo episódio a gente já responde a sua pergunta. E se não, os próximos aí. E até um motivo para você não perder nenhum. Fica de olho em todos. Todo domingo, 9 da noite, episódio inédito de Católicos Querem Saber, aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa as notificações, aí ativa o sininho, para você receber as nossas mensagens, os nossos avisos, sempre que a gente entrar com um vídeo novo aqui e não perder nadinha. Certo? Nadinha de nada. Feito por hoje? Feito por hoje. Gostou? Eu gostei. Muito assunto bom, né? Muito legal. Thalia, como é que foi hoje? Foi bem? Thalia é a nossa diretora. É. Diretora, foi tudo bem? Foi tudo ótimo, excelente, gostei. Gostou? Gostei. Então tá bom. Então a gente para por aqui. Semana que vem a gente se reúne de novo em Católicos Querem Saber podcast. Assiste de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, pessoal!